Aqui comigo o professor de mídias alternativas da UFAL, Antônio Freitas, que irá nos trazer mais detalhes sobre concessão pública de televisão brasileira. Obrigado, professor, pela participação no blog da NNDCN. Professor, o que é a concessão pública de TV brasileira e por que todos os canais abertos pertencem ao Estado? Bom, como a própria palavra diz, etimologicamente, concessão é algo que é cedido. É uma concessão pública, significa algo que pertence ao Estado brasileiro, no caso, o direito de transmissão, o direito de posse é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro transfere esse direito por um tempo determinado para que empresas de comunicação explorem o sinal e a partir daí transmitam programação em rádio e televisão. A concessão pública é algo que o governo, digamos assim, que não é o governo, é o Estado, que o Estado permite a exploração pela iniciativa privada. Basicamente é isso. Professor, isso é o que está escrito na Constituição e no Código Brasileiro de Telecomunicações? Sim, porque o Estado brasileiro é o detentor regular, fundamental, é ele quem detém o direito de radiotransmissão, ou seja, é o povo brasileiro, na realidade, que é o dono dos sinais de rádio e de televisão. E por meio de lei, o governo permite que o setor privado, desde que atenda a determinadas regras, por determinado tempo, possa utilizar esses sinais, que nós chamamos dos espectros físicos, esses espectros que levam as ondas de rádio e os sinais de televisão, é posse da União. A União tem o direito de não permitir que ninguém use esses sinais, porque ele é um bem da União. E no momento em que autoriza por meio de concessão, esses sinais podem ser explorados por outrem ou por outras instituições. Por exemplo, uma concessão pública de ônibus, de linha de ônibus. Quem detém o direito no transporte público municipal é o município. As empresas de ônibus são concessionárias. Significa o quê? Que a qualquer momento que não atenda os interesses do município, da municipalidade, a prefeitura pode cassar os direitos dessas empresas de transporte público. É um direito que a lei, que a Constituição, que a lei maior, garante que os municípios são os donos efetivos das linhas de ônibus. Isso ocorre na comunicação também. Professor, o que é preciso para concorrer a uma licitação de concessão de TV e quais os caminhos para a concessão? Bom, no Brasil, o caminho ele é burocrático e político. Há determinados requisitos que o Ministério das Comunicações estabelece, que o grupo que está se apresentando deve ter certidões negativas, ou seja, que não tenha débito com a União, nem com o município, nem com os estados, enfim, que está em dia com a contribuição da Previdência, e também que atenda às leis específicas do setor das telecomunicações. Depois de feito esse processo de tramitar junto a várias entidades, vai até o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é quem autoriza ou não o grupo ser concessionário de sinal de rádio ou TV. A partir daí entra em jogo muitos interesses políticos. Quem é amigo de quem, qual grupo pertence. Não deveria ser assim, mas no final das contas
há uma relação de poder, porque comunicação é poder, e o governo, ou seja, e o Estado brasileiro também controla quem tem acesso ou quem deve ter e quem não deve ter concessões de TV e de rádio, e no final há um filtro político que o governo, no fundo há um filtro político, porque os deputados e senadores quem irão determinar em último nível quem irá ganhar essa concessão pública de canal. Professor, por quanto tempo é permitido a exploração do sinal e quando o canal de TV passa por outra análise após ganhar uma concessão? Atualmente são 10 anos que um canal de rádio ou um canal de TV, seja o canal de rádio AM ou FM, ou o canal de TV fechado ou aberto, são todos, em tese, pertencentes, o sinal pertence à União, ao país. E a cada 10 anos tem que ser feita uma revisão do processo, uma reanálise, se aquele grupo efetivamente atende aos requisitos da lei das comunicações, e dificilmente as concessões são desautorizadas ou são cassadas no Brasil, justamente porque há essas injunções políticas e as pessoas pensam que os grupos são os donos dos canais. Por exemplo, o maior grupo de comunicação do Brasil, né, o maior grupo de mídia, a Rede Globo, as pessoas pensam que a TV Globo é da família Marinho e que a Rádio Globo pertence à família Marinho. Não, a TV Globo, o sinal da TV Globo pertence a todos nós, ao cidadão brasileiro. Então, o que pertence à família Marinho? Só parafernália eletrônica para colocar os programas no ar. Mas não adianta ter as parafernálias eletrônicas, tecnológicas, se o sinal não for liberado. O sinal é do povo brasileiro, é da União. O que é da família Marinho? Os estúdios que ela possui, os prédios, as mesas de corte, de edição, os computadores. Mas isso só não coloca uma TV no ar. A TV, o sinal de TV e o sinal de rádio pertence ao povo brasileiro. E a família Marinho tem o direito de explorar o sinal, de colocar a produção no ar durante 10 anos. E depois de 10 anos é feita a análise e renova-se ou não. Geralmente é renovado, então as pessoas pensam que essa concessão é permanente, mas ela tem um prazo de 10 anos apenas, podendo ser renovado por mais 10, por mais 10, por mais 10, enfim, infinito. Quais são os propósitos legais, constitucionais que as emissoras devem seguir com relação à programação e conteúdo durante o uso da concessão? Bom, a produção de conteúdo ultimamente estava em torno de obrigatoriedade de 30% da programação ser local. A maior parte das emissoras de TV não cumprem, a maior parte não cumpre essa determinação legal, mas é 30% de programação local, outra parte nacional e um mínimo de produção estrangeira, para valorizar a cultura regional, local e nacional, e que haja uma mescla entre informação, que é o jornalismo, entretenimento e outros gêneros. O básico tem que ser informação, entretenimento e educação. Esse quesito educação é muito questionado, porque a TV comercial brasileira quase não coloca nada educacional. Quando coloca, por medidas legais, porque é obrigatório colocar, quando se ganha a concessão, lá está escrito, colocam de madrugada. Por exemplo, a TV Globo colocava de entre 4 e 5 ou 6 horas da manhã projetos educacionais. Qual trabalhador, qual cidadão que vai assistir uma produção educativa entre 4 e 6 horas da manhã? Nenhuma. Como uma baixa audiência, a TV comercial ela usa essa estratégia malandra
e coloca o conteúdo educativo numa hora que a audiência é muito baixa, quando todos estão dormindo, mas para todo efeito ela cumpre a lei. É uma jogada de malandragem. Não deveria ser assim. A lei deveria ser bem mais rigorosa, exigir um conteúdo educativo em horários também nobres para levar informação de qualidade e para impactar o processo socioeducativo nacional. Professor, um grupo pode vender a concessão a outro grupo? Teoricamente não, legalmente não, mas no Brasil, como tudo é possível, tudo é negociado e negociável, há os acertos de bastidores junto ao Ministério das Comunicações, enfim, as jogadas políticas permitem que seja transferida a posse da concessão. É uma jogada também malandra, que na realidade a pessoa transfere algo que veio de graça. Por exemplo, aqui em Alagoas, tempos atrás, teve um deputado, um ex-deputado, que conseguiu a concessão para 4 emissoras, 2 emissoras de rádio e 2 de TV de baixa potência. E toda a concessão é gratuita, é bom que isso fique bem claro. Toda a concessão de rádio e TV ela é gratuita. E esse deputado, ex-deputado, depois de um certo prazo, ele vendeu por milhões essas concessões. Ou seja, a concessão ela vem de graça, ela não tem um custo, ela vem gratuitamente, que é algo da União. Ou seja, a TV Globo também tem um sinal de graça, ela não paga para ser concessionária, é certo? E uma rádio, o grupo que consegue a concessão, essa concessão ela só tem um valor simbólico, não é um valor elevado, paga somente as taxas que o governo exige, coisa de 2, 3 mil reais, e depois vende por 2, 3 milhões. Ou seja, negociando algo que nem é da pessoa, porque são ondas sonoras que pertencem à União que a pessoa vende. Professor, o que é regulação, regulamentação e democratização da mídia? A regulação é ordenar, criar normas jurídicas para o funcionamento de um determinado campo, aí no caso o campo da comunicação. O regulamento é a normatização, né? O conjunto de normas, de leis, de decretos que estabelecem quem pode colocar uma rádio no ar, ou seja uma rádio AM, FM, uma rádio comunitária ou uma rádio educativa no ar. Por exemplo, uma rádio educativa, como não visa lucro, quem pode colocar no ar, a regulamentação é diferente de uma rádio comercial. Uma rádio educativa, quem pode ter? A universidade, a UFAL pode ter uma rádio universitária, que é o caráter educativo. Uma ONG, uma instituição filantrópica pode ter uma rádio educativa. E uma rádio universitária nós poderíamos ter. Há um regulamento que determina como pedir a concessão de uma rádio universitária e uma TV universitária, que as exigências são diferentes para uma TV comercial e uma rádio comercial. É até uma proposta interessante exigir, né, ou levar à direção da nossa universidade como anda a concessão, se temos ainda a concessão da nossa rádio e da nossa TV universitária, porque a lei ela permite que a universidade solicite um canal de rádio e de TV universitária, porque nós não temos a nossa. Então vamos fazer aí uma luta no campo da comunicação universitária para que a UFAL pleiteie um sinal, né, pleiteie a concessão de uma TV universitária e de uma rádio universitária para o curso de jornalismo. E a democratização da mídia? A democratização é um movimento onde faz com que os
grupos sociais possam ter acesso a canais de forma livre, de forma aberta, sem ter o dedo do Estado controlando, porque rádio e TV, o sinal físico, né, das ondas do ar, o governo controla. O projeto de democratização prega o contrário, prega uma reforma agrária no ar. O que significa isso? Como o ar não tem dono, e a água do mar também não tem dono, as ondas hertzianas que estão no espectro, né, que estão aí no espaço, nós não vemos, mas elas estão no espaço, elas também não têm dono. Então qualquer grupo social pode montar sua rádio livre, sua TV livre, sem ser proibido pelo governo, sem ser crime federal, porque montar uma rádio sem a autorização do governo, uma TV sem autorização, é crime federal sem fiança, inclusive. É um crime de subversão até. E o processo de democratização prega justamente isso. Uma vez que as ondas do ar não têm dono, como é que o governo quer controlar as ondas? Se as ondas pertencem ao universo, é a todas as pessoas. Então todos podem ter uma rádio e todos podem ter uma televisão sem ter controle governamental, sem precisar do carimbo de Brasília. Um sindicato, uma associação de moradores, um grupo escolar, uma ONG, todos podem ter uma rádio, uma TV, sem ser crime federal. Professor, indique um modelo de TV conforme diz a lei. Pode ser aqui no Brasil, ou pode ser fora dele, assim, com relação à programação, o que segue? Bom, no Brasil, algumas emissoras governamentais, mas é muito complexo aqui no Brasil, porque as TVs educativas são ligadas a grupos governamentais. Então reflete essa ideologia, porque a comunicação não é neutra, ela é poder. Tem a TV Cultura em São Paulo, mas atualmente quem comanda São Paulo é o governo do PSDB. Então a TV Cultura, ela tem uma linha editorial que chega a um limite e tem um filtro ideológico do PSDB. Não é uma TV livre e não é uma TV da própria comunidade, não é um canal de comunicação público. O público é que pertence a todos. A Rede Brasil pertence ao governo brasileiro, mas deveria pertencer ao Estado, mas é o governo quem controla. Então, quem coordena, quem coloca a linha editorial na Rede Brasil é o governo Temer, do MDB. A Rede Brasil é uma rede de comunicação pública ou é governamental? Ela é governamental, porque é o governo que determina o que é pauta, o que não é pauta, o que deve sair na rádio, na TV, ou no site, nos blogs, o que não sai. Então é o MDB, com o governo Temer, que controla a linha editorial. Então não dá para ser exemplo. A TV educativa nossa, aqui em Alagoas, ela é pública, não é comunicação pública, ela é comunicação do governo, no caso do governo Renan hoje, do governo Bulhões ontem, do governo Suruagi anteontem, porque é o governante de plantão que controla o meio de comunicação. O que seria uma comunicação pública sem esse filtro do governo, né? Eu conheço a BBC de Londres, que ela é comunicação pública, ela é mantida pelo contribuinte britânico, inglês, mas o governo da Grã-Bretanha tem a mínima influência na linha editorial, na linha de programação. A BBC ela é exemplo, porque ela tem autonomia editorial, política, inclusive. Não sofre influência de nenhum governo, seja do Partido Trabalhista inglês, ou seja do Partido Liberal inglês. Ela é um projeto há muito tempo de comunicação pública. Fala o que o povo quer ouvir, em nome do povo, constrói as suas pautas ouvindo a comunidade,
que é muito diferente do que é no Brasil, né? As pautas são feitas nos gabinetes dos governantes, que determinam a linha editorial. A BBC ela é exemplo de uma TV pública. Ela não é governamental e ela é uma TV feita para e com a opinião pública britânica. Muito obrigado pelas informações e participação. Disponha, estamos à disposição, sempre.